Boa noite. A STF libera vídeos das delações dos executivos da JBS. Joesley Batista revela que desde 2010 atende aos pedidos de propina do presidente da República. Empresário disse ainda que Temer afirmou que poderia ajudar Cunha no STF com 1 ou 2 ministros. E outro executivo da JBS diz que Temer embolsou parte da propina destinada à campanha de 2014. No STF, Rodrigo Janot acusa o presidente de corrupção, obstrução de justiça e organização criminosa. O dono das marcas Friboi e Seara diz também que abasteceu contas no exterior vinculadas a Lula e Dilma com dinheiro de propina. Os valores somavam 150 milhões de dólares. Executivos da JBS disseram ainda que pagaram pelo menos 80 milhões de reais em Caixa 2 para a última campanha de Aécio Neves do PSDB. Joesley relatou que autorizou doação de 20 milhões de reais para a campanha do tucano José Serra à eleição presidencial de 2010. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Supremo Tribunal Federal divulga os vídeos das delações dos donos do grupo JBS. Joesley Batista revela que desde 2010 atende aos pedidos de propina do presidente da República, Michel Temer. O empresário contou também que disse ao presidente que pagou 5 milhões de reais ao deputado cassado e preso Eduardo Cunha, do PMDB. Joesley disse ainda que Temer afirmou que poderia ajudar Cunha no STF com 1 ou 2 ministros. No início do depoimento, Joesley Batista diz que conheceu Michel Temer por intermédio de Wagner Rossi, ministro da Agricultura de Dilma até agosto de 2011. Depois, o empresário revelou aos procuradores como foi a conversa com Temer no Jaburu, segundo o delator, no porão do Palácio. Joesley disse a Temer que pagava uma mensalidade ao lobista Lúcio Funaro e que pagou 5 milhões de reais a Eduardo Cunha, depois que o ex-presidente da Câmara foi preso. Para o Lúcio é uma mensalidade, para o Eduardo foi um montante. Depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina. Era 20 milhões que relacionado à renovação do incentivo da desoneração tributária do setor de frango. Aos procuradores, Joesley Batista, novo delator da Lava Jato, afirmou ainda que ouviu de Temer que era importante manter pagamentos mensais de 400 mil reais a Lúcio Funaro, apontado como o operador de Eduardo Cunha. E isso para garantir o silêncio do deputado cassado. Ouvi do presidente claramente ele dizendo que era importante manter isso. A primeira missão minha lá era essa, era ir lá saber dele se o compromisso ainda era necessário, né? Ele me disse de pronto que sim. O presidente comenta alguma coisa, se o Eduardo pretende que seja ajudado por alguém, que faça alguma coisa por ele? Ele me fez um comentário curioso que ele disse: Eduardo quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com 1, 2, com 11 não dá. Eu também fiquei calado, ouvi ele, não sei como o presidente poderia ajudá-lo. Na delação, Joesley diz que Temer pedia propina desde 2010. O delator relata que naquele ano concordou em pagar 3 milhões de reais. 1 milhão por meio de doação oficial e outros 2 milhões para a Pública Comunicações, por meio de 2 notas fiscais frias. Em agosto e setembro daquele ano, houve o segundo pedido do PMDBista. Outra propina de 240 mil reais paga à empresa Ilha Produções. Aos procuradores, o dono das marcas Friboi e Seara relatou outros pedidos de Temer. Contou que após a saída de Wagner Rossi do Ministério da Agricultura, Temer teria pedido um mensalinho de 100 mil reais. Segundo o empresário, os pagamentos ocorreram por cerca de 1 ano. Outro pedido foi na campanha para a Prefeitura de São Paulo, em 2012. Temer teria solicitado 3 milhões para Gabriel Chalita, na época do PMDB. Segundo Joesley, os valores foram pagos por meio de Caixa 2. E segundo o delator Roberto Saldi, diretor da JBS, o presidente Michel Temer teria recebido 15 milhões do PT para financiar a campanha à vice-presidência em 2014, mas decidiu guardar 1 milhão de reais no próprio bolso.
De acordo com o SAUD, além de Temer, Gilberto Kassab, ministro da Ciência e Tecnologia, foi o único outro político que ele viu fazendo o mesmo, usando dinheiro de Caixa 2 de campanha em proveito próprio. Michel Temer fez uma coisa até muito deselegante, que nessa eleição só vi 2 caras roubar dele mesmo. Um foi o Kassab e o outro o Temer. O Temer me deu um papelzinho e falou: ó, Ricardo, tem 1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui. Me deu o endereço. Temer falou isso? Temer falou isso. Tá. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua. A Praça Pan-Americana. Praça Pan-Americana. Eu já vi o cara pegar um dinheiro para campanha e gastar na campanha, né? Agora o cara ganhar um dinheiro do PT e guardar para ele no bolso dele é muito difícil. Só ele e o Kassab fizeram isso. Só o Temer e o Kassab que guardaram o dinheiro para eles gastarem de outra forma. Em nota, o ministro Gilberto Kassab disse que as apurações em andamento são importantes para o país e devem continuar como determina a legislação. Ele também afirmou que as doações que recebeu foram registradas junto à Justiça Eleitoral. No Supremo Tribunal Federal, o procurador da República acusa Michel Temer de corrupção, obstrução de justiça e organização criminosa. A manifestação de Janot foi dada ao pedir a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. No documento enviado ao ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, o procurador-geral diz que há indícios de que alguns políticos continuam a utilizar a estrutura partidária e o cargo para cometerem crimes em prejuízo ao Estado e à sociedade. De acordo com Janot, por meio de distribuição de tarefas, o núcleo político promove interações diversas com agentes econômicos, com o objetivo de obter vantagens ilícitas por meio da prática de crimes, sobretudo corrupção. O ministro Edson Fachin considerou as informações levantadas pelo procurador-geral consistentes e autorizou a abertura de investigação contra Temer. Para sustentar a acusação, Janot se baseou em gravações de conversas entre Temer e o empresário Joesley Batista. No diálogo ocorrido no dia 7 de março deste ano, no Palácio do Jaburu, Temer indica o deputado Rodrigo da Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para em futuras conversas negociar cargos e decisões estratégicas do governo federal. Janot afirmou ainda que Joesley Batista recebeu aval do presidente Michel Temer para o pagamento mensal de propina para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Para o Procurador-Geral da República, os supostos crimes teriam ligação direta com o cargo de presidente. Pela lei, o presidente da República não pode ser investigado por atos estranhos ao mandato. Janot acusa ainda Temer e Aécio Neves de obstrução de justiça e que o tucano articulava junto com o presidente Michel Temer formas de impedir que as investigações da Lava Jato avancem. As ações iriam desde medidas legislativas a indicações de delegados de polícia responsáveis pelos inquéritos. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Menos de 24 horas depois de Michel Temer ter declarado diante das câmeras que não renunciará ao mandato, a palavra renúncia voltou a ser pronunciada nos diálogos entre o presidente, seus auxiliares e apoiadores. O governo acordou sonhando com a superação da crise. Já passou a tempestade, chegou a dizer o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal trovejou sobre o noticiário a íntegra do inquérito aberto contra Temer e os vídeos da delação do grupo JBS. Numa metáfora feita por um dirigente do PSDB, Temer é um paciente na UTI. Os partidos monitoram a situação. A qualquer momento, podem desligar os aparelhos. A senha para o desfecho está no áudio da conversa vadia que Temer teve com o delator Joesley Batista. A certa altura, Temer diz que o apoio congressual é o grande trunfo da sua administração. Se eu não tenho o apoio do Congresso, disse Temer ao delator, eu estou ferrado. É disso que se trata. Boa noite. Executivos da JBS disseram ao Ministério Público que pagaram pelo menos 80 milhões de reais em Caixa 2 para a campanha do senador Aécio Neves do PSDB em 2014. Segundo a delação premiada, em troca do dinheiro, o tucano usou o mandato para beneficiar diretamente interesses do grupo. Um dos donos da empresa disse ainda que o senador pediu mais 2 milhões de reais para pagar as despesas com advogados.
Em um dos vídeos da delação, Joesley Batista fala sobre o pedido de Aécio Neves, do PSDB, de R$2 milhões para pagar as despesas com advogados que o defendiam em processos na Lava Jato. Eu falei para ele agora dos 2 milhões, eu expliquei para ele que não dá para pagar advogado, que ia ser remontar mais problemas. Eu sugeri a ele que pague em dinheiro. Ainda falei para ele, ele falou, mas como paga? Eu disse, se for você que vai receber, eu pago pessoalmente. Se for alguém, eu mando alguém. Se for alguém que trabalha contigo, eu mando alguém que trabalha comigo. Resolvendo ali, ele nominou que seria o Fred, que iria cuidar disso, terminado. Fred o primo dele, terminada a história dos 2 milhões, que ia ser tranches de 500 mil por semana. Seriam 4 pagamentos de 4 pagamentos de 500, isso. Não semanais consecutivos, porque a gente tem dificuldade de arrumar dinheiro, tanto dinheiro assim. Aí, então deixa para marcar, mas tem uma periodicidade já definida ou não? Não. A semana liga, combina. É combinado entre você e o Aécio ou Entre eu e o Aécio, que está combinado. A operacionalização se dá com o Fred e o Ricardo. Tá. Em outro momento da delação, Joesley também relata que Aécio defendeu que era preciso aprovar a lei de anistia ao Caixa 2 e também a de abuso de autoridade, e falou sobre repasses para a campanha dele à presidência em 2014. Ele fez comentários em relação à necessidade, que ele tinha conversado com o Rodrigo, tinha conversado com o presidente Michel na necessidade. Rodrigo Maia, né? Presidente da Câmara, que eu não conheço. Aí falando que negócio do abuso de autoridade, que tinha que aprovar o abuso de autoridade, tinha que aprovar o negócio do Caixa 2 para poder resolver os problemas, se livrar desses problemas e tal. Aprovar o negócio do Caixa 2 é o quê? É a lei, né, do Caixa 2 para anistiar o Caixa 2 para resolver. Inclusive eu comentei com ele, eu falei, pois é, inclusive porque é o seguinte, eu relatei para ele, eu falei, até chamei o teu pessoal lá, o teu primo, o pessoal, está reunido lá, vendo como é que nós vamos fazer os contratos fictícios ali para dar ar de normalidade naquilo, da época da campanha, 2014. Ricardo Saúde, citado por Joesley, também fez um acordo de delação. Aos procuradores, disse que a JIF sempre fazia doações ao PSDB e que, inclusive, a empresa já tinha bancado outras campanhas do próprio Aécio Neves em Minas Gerais. Ricardo, no entanto, disse que o tucano nunca cumpria as promessas que ele fazia quando recebia dinheiro. Ele nunca fez nada por nós, na verdade. Nunca fez nada por nós. Prometeu, nunca fez nada. Ricardo Saúde confirma o montante injetado pela JIF para a campanha de Aécio, R$80 milhões. A gente doou aproximadamente 80 milhões para ele, né? Uma coisa assim. Na campanha, Gravações autorizadas pelo Supremo no âmbito da Operação Patmos, deflagrada ontem contra o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, colocam o ministro Gilmar Mendes em uma situação delicada. Em conversa com Aécio, o ministro promete a ele ajuda para aprovar o projeto de lei do abuso de autoridade. Esse projeto, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, era uma das táticas usadas pelo senador tucano para barrar as investigações da Lava Jato. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a conversa entre Gilmar Mendes e Aécio se deu no dia 26 de abril. Segundo a Polícia Federal, Aécio pede que o ministro telefonasse para o senador Flecha Ribeiro, do PSDB, para que ele seguisse a orientação de voto proposto por Aécio. Gilmar respondeu: Eu falo com ele. Eu ligo para ele. Eu ligo para ele agora. No mesmo dia da conversa entre Gilmar e Aécio, o projeto de abuso de autoridade foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em nota divulgada pelo advogado José Eduardo Alckmin, o senador tucano Aécio Neves disse que solicitou o apoio de Joesley para cobrir custos da defesa, já que não dispunha de recursos. Também por meio de nota, a assessoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que desde 2009 o ministro sempre defendeu publicamente o projeto de lei de abuso de autoridade em palestras, seminários, artigos e entrevistas, não havendo no áudio revelado nada de diferente de sua atuação pública. E os encontros e conversas mantidas pelo ministro Gilmar Mendes são públicos e institucionais.
O Supremo Tribunal Federal divulgou os áudios do acordo de colaboração da JBS. Um deles tem a conversa entre o dono da empresa, Joesley Batista, e o senador Aécio Neves, presidente do PSDB até então. O encontro foi no Hotel Unique, em São Paulo, no dia 24 de março deste ano. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu, pai. Se for você, sou eu. Só para... Pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre dois, não dá para ser... Tem que ser um que te mata ele antes de delatar. O Fred pode matar ele. Eu vou ser, pronto. Ou o Fred com o cara seu. Pronto. Combinar o Fred com o cara. Tá bom. Porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai me dar ajuda do caralho. Entendi, pra segurar o cara. Porque não tem mais, não tem ninguém que ajuda. E do jeito que eu vou ter mandado a André lá, porque eu passei 10 noites sem dormir direito. Eu falei, vou, o cara já me ajudou pra caralho. Não tem jeito. Eu vou entrar na merda dessa advogada. Em outro trecho, Aécio Neves dá a entender que tinha um plano para tentar barrar a Operação Lava Jato. A ideia do líder tucano era que o presidente Michel Temer substituísse o ministro da Justiça, Osmar Serralho, por uma figura que interferisse na Polícia Federal. Ministro, bosta, viu, caralho, não pega, tá passando mal de saúde, pega pra sair, Michel tá doido, eu vi só eu e ele ontem em São Paulo, aí mandando um cara lá no Osmar Serralho, porque ele errou de novo nessa porra, porque aí mexia, o que vai acontecer agora? Ele não quer tomar uma porrada de gente. Caralho, esse pessoal tão bunda mole que eles não estão o cara que vai distribuir os inquéritos para os delegados. Você tem lá 100, sei lá, 2 mil delegados prisioneiros. Você tem que escolher 10 caras, né? Do Moreira, que não interessa a ele, vai para o... A Polícia Federal investiga se a propina paga pelo empresário Joesley Batista ao deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, foi repassada ao presidente Michel Temer. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, o executivo da holding JIF, Ricardo Saldi, afirmou que tem certeza absoluta que o suborno foi destinado ao presidente. Segundo os delatores, o parlamentar teria se encontrado com o próprio Joesley por indicação do presidente Michel Temer para negociar pendências do grupo JIF no governo. O deputado foi filmado recebendo R$500 mil de Ricardo Saldi, diretor da empresa e também delator do esquema de propina. Rocha Loures chegou hoje de Nova York. No aeroporto, foi chamado de ladrão e bandido. O deputado não falou com os jornalistas. Disse apenas que vai se manifestar na hora adequada. Rodrigo Rocha Loures ficou conhecido como homem de confiança do presidente. Foi chefe de relações institucionais da vice-presidência e, depois do impeachment de Dilma Rousseff, virou assessor especial de Michel Temer no Palácio do Planalto. Em março deste ano, voltou à Câmara, ocupando a vaga de Osmar Serralho, que foi para o Ministério da Justiça. Por meio de nota, o advogado que defende o deputado afastado disse que ainda não teve acesso aos procedimentos que tramitam no STF e que assim que tiver conhecimento da investigação, todos os esclarecimentos serão apresentados. O Palácio do Planalto não comentou as denúncias da Polícia Federal. O diretor da JBS, Ricardo Saldi, contou ainda em sua delação premiada que a empresa distribuiu propinas por atacado no meio político brasileiro. Segundo Saldi, 1.829 candidatos de 28 partidos receberam dinheiro. No total, custaram R$600 milhões aos cofres da empresa. Todos os nomes dos beneficiados foram entregues aos investigadores. Joesley ainda relatou aos procuradores que autorizou doação de R$20 milhões para a campanha de José Serra, do PSDB, à eleição presidencial de 2010. Mas, segundo ele, 6 milhões foram pagos com a falsa venda de um camarote no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Uma das 181 páginas da delação premiada de Joesley Batista é reservada para as revelações de doações ilegais ao senador José Serra, do PSDB. Joesley detalha que Serra foi ao escritório da JBS pedir dinheiro para a campanha de 2010. Ouça alguns trechos do depoimento. Ele teve pessoalmente no escritório nosso, enfim, nos pediu lá
que a gente participasse, eu autorizei fazer até 20 milhões de reais, acabou que nós fomos dos principais financiadores de campanha dele, e a gente viu aqui nas auditorias internas nossas que teve dos 20 milhões, 6 milhões foi pago com nota fria, eu fui atrás de ver, eles deram nota de patrocínio de um autódromo, de um camarote de um autódromo de Fórmula 1, como se nós tivéssemos comprado um camarote de Fórmula 1. E teve realmente esse camarote, teve realmente essa corrida de Fórmula 1, só não podia custar 6 milhões, né? Segundo Joesley, o pagamento foi em nome da empresa LRC Eventos e Promoções, e quem comandou a transação foi um senhor conhecido como Furquim, amigo de José Serra, que já teria morrido. Ele relatou mais doações feitas com notas frias. E aí nós compramos esse negócio lá por 6 milhões, tem uma nota de 420 mil da empresa PPM Análise e Pesquisa, que eu também não sei que empresa é essa. De acordo com Joesley, apenas 13 milhões dos 20 milhões foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral. É no mínimo constrangedor, né? Um senador, um presidente da República, à época vem, te pede para patrocinar um camarote, enfim. De fato é constrangedor, e não tendo ato de ofício, mesmo assim, o senhor está falando, não só não quer ter um inimigo, um senador inimigo, mas também é bom ficar... Com certeza. Ter amigos no ajudar, muitos não conseguem, mas atrapalhar eu tenho certeza que consegue muito. Em nota, José Serra afirmou que as contas de todas as campanhas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e que jamais recebeu qualquer tipo de vantagem indevida das empresas de Joesley Batista. O ministro ainda disse que nunca tomou medidas que tenham favorecido Joesley ou ao grupo JBS. Joesley Batista disse também que abasteceu contas no exterior vinculadas aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff do PT com dinheiro de propina. As doações foram realizadas em troca de empréstimos e aportes milionários feitos pelo BNDES às empresas da JBS Friboi. Os valores das duas contas somavam 150 milhões de dólares. A primeira conta foi abastecida com 50 milhões de dólares em 2009. O dinheiro era uma retribuição da JBS pela compra de 2 bilhões de dólares em ações da empresa, feita pelo BNDES. O negócio foi intermediado pelo então ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT, junto ao presidente do banco, Luciano Coutinho. Mantega, que já tinha ocupado a presidência do BNDES, e Joesley tinham contato desde 2004, mas os dois ficaram mais próximos a partir de 2009, quando o acerto da propina passou a ser feito sem intermediários. Joesley contou que, a princípio, não sabia que o dinheiro era destinado ao ex-presidente Lula. Só no ano seguinte, quando Mantega solicitou a abertura de uma segunda conta, ficou sabendo o motivo. Quando terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro, terminou o governo Lula, qual foi o primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Isso. Aí eu falei, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Em 2014, os depósitos chegaram a 150 milhões de dólares. Na época, o equivalente a 360 milhões de reais. Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Segundo o depoimento do empresário, o dinheiro das duas contas só passou a ser utilizado efetivamente a partir de 2014, também a pedido do então ministro da Fazenda. Em reuniões que muitas vezes aconteciam na sede do Banco do Brasil, que fica aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, Mantega teria apresentado listas de políticos e partidos que deveriam começar a receber doações de campanha. Ele me dava uma lista, escrita aqui, PMDB, 35 milhões, PT, 30, PCdoB, 10, sei o quê. Aí,
cada partido ia vindo e cada partido que ia decidindo se queria por fora, por dentro, nota fria, dinheiro, caixa 1, caixa 2. Joesley diz que tratou sobre o dinheiro das contas com os ex-presidentes em 2 ocasiões. A primeira foi com Lula na sede do Instituto, na Zona Sul de São Paulo, em 2014. Joesley contou ao ex-presidente que as doações oficiais da JBS já tinham ultrapassado 300 milhões de reais e indagou se ele percebia o risco de exposição que isso atraía. O presidente Lula ficou olhando para mim, não falou nada, não falou nem sim nem não, ficou um silêncio na sala. Tá bom. Eu não entendi aquilo, mas pelo menos eu dei a mensagem. Eu pensei, amanhã ninguém vai me culpar de não ter avisado, né? Com Dilma, o encontro também aconteceu em 2014 em uma audiência no Palácio do Planalto para tratar de uma doação de 30 milhões de reais que seria paga ao governador eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. A Dilma, eu fui bem mais explícito com ela. E eu falei para ela, contei meio que tudo. Eu disse, presidente, tem 2 contas. Tem uma que o Guido falou que era sua, a outra era do Lula. Já acabou o dinheiro seu e o dinheiro do Lula. Aí ela disse, não, é importante fazer, tem que fazer. Eu falei, tá bom, o que eu faço? Falei, não, se você pudesse encontrar o Pimentel e fazer a doação lá, pagar ele lá, tudo bem. Eu falei, não, tá bom então. Dali eu saí com a certeza de que, ela sabia de tudo. Em nota, a defesa de Lula diz que as acusações decorrem de supostos diálogos com terceiros que sequer foram comprovados e destaca que citar o nome do ex-presidente virou condição para fechar acordo de delação premiada. A assessoria de imprensa de Dilma esclarece que são improcedentes e inverídicas as afirmações do empresário Joesley Batista e que a ex-presidente rejeita delações sem provas ou indícios. Pelo Twitter, Fernando Pimentel diz que tem consciência tranquila e aguarda com serenidade o devido processo legal que comprovará a sua inocência. A defesa de Guido Mantega ainda não se manifestou. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Ronivon no Todo Seu. Um bom fim de semana. Até segunda. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora, Todo Seu.